Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais um capítulo de A Bíblia Não Tinha Razão. Era do Bronze, 3500 a 1150 a.C. e sua transformação em estados territoriais no período seguinte, a Idade do Ferro, 1150 a 586 a.C., quando a maioria dos acontecimentos históricos descritos na Bíblia presumivelmente ocorreu. No final do século XX, a arqueologia havia mostrado de maneira simples que existiam muitas correspondências materiais entre os achados em Israel e em todo o Oriente Próximo e no mundo, descrito na Bíblia, para sugerir que toda história seja apenas uma literatura sacerdotal, posteriormente fantasiosa, escrita sem qualquer base histórica. Mas, ao mesmo tempo, eram inúmeras as contradições entre os achados arqueológicos e as narrativas bíblicas, para propor que a Bíblia oferecia uma descrição precisa do que ocorrera de fato. Da ilustração bíblica à antropologia do antigo Israel. Enquanto os críticos dos textos bíblicos e os arqueólogos bíblicos mantiveram sua atitude basicamente conflitante sobre a credibilidade histórica da Bíblia, continuaram a viver em dois mundos intelectuais, separados o modo de ver a Bíblia, de acordo com os críticos de seus textos, persistiu de tal forma que para eles não deixou de ser encarada apenas como sendo um objeto de dissecação, que podia ser dividido em fontes e subfontes, cada vez menores, de acordo com as ideias religiosas e políticas, que cada fonte supostamente expressaria ao mesmo tempo. Os arqueólogos com frequência consideraram as narrativas históricas ao pé da letra. Ao invés de usar dados arqueológicos como fonte independente para a construção da história da região, continuaram a confiar nas narrativas bíblicas, em particular nas tradições do surgimento de Israel, para interpretar seus achados. Naturalmente, houve entendimento sobre o aparecimento e o desenvolvimento de Israel à medida que as escavações e levantamentos topográficos prosseguiram. Questões eram levantadas sobre a existência histórica dos patriarcas e sobre a época da extensão do Êxodo. Também foram desenvolvidas outras teorias, sugerindo que a conquista israelita de Canaã não pode ter ocorrido como o livro de Josué insiste, ou seja, como uma campanha militar unificada, mas para os acontecimentos bíblicos, principalmente no tempo de Davi, por volta de 1000 a.C. O consenso arqueológico, pelo menos até o ano 1990, era que a Bíblia poderia ser lida basicamente como documento histórico confiável. Por volta de 1970, entretanto, novas tendências começaram a influenciar a conduta da arqueologia bíblica, eventualmente a mudar seu foco principal, revertendo por completo a relação tradicional entre artefato e texto bíblico. Pela primeira vez, arqueólogos trabalhando em terras bíblicas deixaram de usar achados escavados como ilustrações da Bíblia. Uma mudança dramática para os métodos das ciências sociais. Eles procuraram examinar realidades humanas que residiram por trás do texto. Escavando sítios antigos, não se atribuíam mais ênfase às associações com os sítios bíblicos, artefatos, arquitetura, exemplos de fundações, assim como ossos de animais, sementes, análise química de amostra do solo e modelos antropológicos de longo prazo, retirados de muitas culturas do mundo, tornaram-se chaves de percepção de mudanças amplas na economia, na história política, nas práticas religiosas, da densidade habitual, da própria estrutura da antiga sociedade israelita, adotando em métodos empregados por arqueólogos e antropólogos de outras regiões. Números crescentes de estudiosos tentou compreender com a interação humana com o complexo meio ambiente natural fragmentado da terra de Israel, influenciou o desenvolvimento de seu sistema social excepcional, na religião e seu legado espiritual. A nova visão da história. Esse será mais um capítulo da Bíblia Não Tinha Razão. Um forte abraço!